A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Antes da leitura da palavra dessa tarde, eu queria fazer um comunicado a respeito de um companheiro nosso que é inscrito no canal, que ele é pastor, foi pastor nosso ali na Glória, da minha família, e ele foi um dos primeiros inscritos neste canal. E faz alguns dias me surpreendi que eu vi que ele se inscreveu de novo. E naquele dia foram 3 questões a mais. Pode até ser que seja ele, a esposa e o filho. Pode ser, não tenho certeza. Então essa palavra, no sentido dos irmãos olharem com atenção aí quando você for ouvir essa palavra, as mensagens, você clica no link embaixo e olha aí. Se tiver assim, inscrever-se ainda, em preto ou vermelho, que seja cor, é porque a sua inscrição foi anulada, tá? Ontem mesmo eu vi que tinha menos um inscrito, e de vez em quando eu vejo isso. Então fique atentos aí para nos ajudar, porque o sistema não é fácil, tá? Tá falando sobre isso. Então, se inscreva de novo. Se você vê que está aí, inscrever-se é porque foi anulado a sua história. Já foram vários que eu percebi que a vez de para frente, não foi para trás, tá bom? E nos ajude aí também, se só você é inscrito, peça a esposa, filho, se inscrever, porque a nossa guerra é forte. Amém, amados? A palavra do Senhor, ela está nessa tarde em Êxodo capítulo 3, versículos 1 versículo 6, nos fala assim. Nós vamos ler apenas o versículo 5, né? O texto já é conhecido para ganhar tempo. Diz assim, versículo 5, e disse: não te chegues para cá, tira os sapatos ou a sandália de teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. O tema dessa tarde é preciso esvaziar-se para ser cheio da glória de Deus. Isso aí, parte 2, porque nós já pregamos uma palavra nesse sentido. É preciso esvaziar-se para se ser cheio da glória de Deus. Ontem pela manhã, em oração ao Senhor, quando o Espírito Santo me fazia ver uma prancheta com folha tamanho ofício presa, e estava escrito algo que eu não consegui identificar. Mas o que me chamou a atenção foi que começou a pegar fogo nessa folha de chamex, porém o fogo não consumia o papel. Por isso, então, o Espírito de Deus testificou no meu coração que era uma mensagem relacionada à experiência de Moisés com a sarça que queimava e não se consumia. E essa passagem bíblica está aqui em Êxodo 3, 1 a 6, nós já lemos apenas o versículo 5, porque é o que nos interessa. Mas ali mostrava que aquela sarça, ela queimava, mas não se consumia. Aquela vegetação rasteira normal, ali naquela área onde Moisés, onde ele habitava. Amém? Então colocamos parte 2, porque já entregamos uma mensagem através desse texto. Quero chamar a atenção dos amados irmãos para algo aqui, que o Senhor me mostrou, que talvez você ainda não ouviu. Acredito que muitos pregadores tenham utilizado esse texto. Notem o versículo 1 do texto lido, que Moisés estava em uma atividade corriqueira, uma atividade material. Estava conduzindo o rebanho de ovelhas do seu sogro para o seu sustento material, bem como da sua família. Mas eu entendo, porque era um homem temente a Deus, muito provavelmente, mesmo no trabalho físico, ele falava com Deus. E chegou ao Monte Horebe, sabendo que o monte nos fala de oração, fala de comunhão com Deus. E ali aprove a Deus se revelar a Moisés, simples assim. Muita gente que mistifica muitas as coisas de Deus, elas são simples. Deus sempre se revelou aos seus servos, era assim no passado e hoje continua desta forma. Ali então no Monte Horebe, provavelmente Moisés tivera a primeira experiência com Deus e começou a mudar a sua história. É isso aí, amados. Quando você tem uma experiência mesmo com Deus de verdade, talvez você não tenha ainda, a vida, a história começa a mudar. Estou falando para pessoas aqui que ainda não tiveram uma experiência profunda com Deus, tal como Moisés. Há outros aqui que já tiveram experiência com Deus um dia, mas devido às circunstâncias do dia a dia, perderam o contato com o Senhor. Tem até ele que fala, né? Guarda o contato com o teu Salvador. E o Senhor o conduziu até esse canal para você, meu irmão, minha irmã, voltar a ter experiência com Deus. Não perca essa oportunidade, não vá abandonar esse canal, como alguns já fizeram, sem saberem que o melhor está por vir. Foram alguns, né, que até começaram, até trouxeram palavra de ânimo, e hoje pelo menos 3 pessoas também
já não estamos em contato, pelo menos no WhatsApp. Pode ser que esteja no YouTube? Pode, mas eu acho meio difícil, porque simplesmente bloquearam e não sabemos qual a razão. Para concluir essa mensagem curta, vamos considerar juntos o versículo número 5, que nem todos os pregadores, ao abordar esse texto, lhe deram o entendimento. Na última vez que entreguei esse texto, eu acho que não toquei nesse versículo, que possivelmente seja o primeiro desse texto. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 5. Por que Deus santificou aquele lugar? Porque naquele momento Deus se fez presente. E onde Deus está é terra santa. Porque Deus fala, tira as alparras dos pés. Porque as alparras utilizadas naquela época, naquela região, era feita de couro de peles animais imundos. E para Moisés se aproximar, ter comunhão, para ouvir a voz, o recado de Deus, precisava ser tirado, deixado para trás aquilo que era imundo, aquilo que não agradava o coração de Deus. Moisés entendeu o recado de Deus e escondeu o rosto, pois temeu olhar para Deus, como que dizendo, eu sou muito pecador e Deus é muito santo. Essa deve ser a posição nossa, amados, como do bandido do Senhor. Eu conheci que nós não somos dignos, nós somos pecadores em demasia e que Deus é santo em demasia. E por isso devemos estar diante de Deus com temor e tremor, sabendo que nós não merecemos e não somos dignos de estar na presença do Senhor. E não só digno de me achegar a Deus, nem de ver o seu rosto. Foi assim que Moisés se colocou diante do Senhor ali. Amém, meus amados? Então, por gentileza, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, ou se já foi inscrito e ela foi anulada, pode ser que aconteceu com esse colega. O nome dele até, posso falar Antônio, né? Que existe muitos Antônios, mas ele sabe que eu estou falando dele mesmo, que tem sido um apoiador forte, sempre está dando opinião, sugestões, e ele se inscreveu de novo, depois de ter escrito lá atrás que eu anunciei no canal. Então você de repente está precisando também, pode ser que aí esteja, quando você clicar aí no link embaixo, você vai encontrar inscrever-se. Então se inscreva, quem sabe que nesses dias nós vamos ter novas inscrições dessa forma também, porque houve várias pessoas que foram anuladas a sua inscrição. Amém? Que Deus abençoe, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos.